Olá, nós começamos mais um episódio, mais um programa e BoaCast Mulher. Vamos falar sobre coração. E nosso coração foi massageado hoje, porque nós recebemos de uma mulher esse mimo. Ela não quer se identificar, mas ela disse assim: Grazi, olha só, é só para dizer que vocês estão cuidando de nós e nós queremos cuidar e mimar vocês. E nós recebemos esse mimo, né? Bom, eu sou a Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e estou aqui com ela. Sinara May, staff da Coordenação de Mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água. E nós temos uma convidada hoje, assim, eu diria que de suma elegância, de suma sofisticação. Linda. Ela é maravilhosa. A nossa convidada é Vera Lúcia Gonçalves Pires, ou Vera Pires. Quem é Vera? Vera é professora, pedagoga, especialista em ensino superior e educação, especialista em educação cristã, escritora de livros e membro da IBOA e atuante no Ministério de Discipulado da Rede A. Seja bem-vindo, Vera. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, tantos elogios, o coração, olha, está bem cuidado. É para aquecer o coração mesmo. Já foi aquecido. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. É sempre um grande prazer nós estarmos a serviço do reino e nesse trabalho tão importante, tão significativo que vocês estão fazendo para as mulheres. Nós, mulheres, somos gratas a vocês por essa iniciativa. Muito obrigada, de verdade. O tema de hoje é Guarda o Teu Coração. Vera, por que falar sobre esse tema e o que significa guardar o coração? Pois é, né? Que tema difícil, né? Falar do coração. É o rei mais sábio, né? Que o mundo já conheceu, que a história já conheceu, que foi o rei Salomão. Ele nos deu um conselho, deixou um conselho registrado no seu livro de sabedoria. Está lá em Provérbio 4:23. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarda o seu coração, porque o coração dirige o rumo da sua vida. Ele define a sua vida. Logo ele, né, Salomão, que teve vários problemas com relação a essa questão do coração. Ninguém melhor do que ele para deixar um alerta, para deixar um conselho, uma orientação tão válida para os nossos dias. E o nosso tema de hoje fala sobre a importância de guardar o coração. Vera, por que guardar o coração? Guardar, essa palavra guardar, ela vem de uma palavra hebraica que significa proteger, significa pastorear, significa cuidar do coração. Tem uma palavra que ainda é mais forte, confinar. Confine o seu coração, né? Confinar, guardar, pastorear. Por quê? Porque do nosso coração depende o rumo da nossa vida, das nossas vidas. Então, é muito importante. Quando o coração está bem, quando ele está bem cuidado, bem guardado, a gente sabe que existem os tropeços da vida, né? Nós somos imperfeitos. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Não é porque nós servimos ao Senhor, tememos ao Senhor e nos esforçamos em agradá-lo, em obedecê-lo, que não tenhamos tropeços na vida. Mas quando nós guardamos o nosso coração, quando nós cuidamos, quando ele está bem, os erros são coisas que passam, a gente tem mais facilidade em administrar essa situação. Eles são eventuais, eles são superficiais e nos permite corrigir num tempo mais rápido, em tempo hábil, antes que aquele erro, aquela dificuldade que nós estamos administrando tome de conta do nosso coração e adoeça o nosso coração. Então, quando a gente cuida do coração, a gente evita as doenças
do coração. As doenças físicas e também emocionais e espirituais, né? Sim, sim. Nossa, é muito interessante. Sim. Então, Vera, quais são os perigos de não guardarmos os nossos corações? Muitos, né? Muitos, porque um dos grandes perigos seria adoecer o coração. Quando nós não guardamos o coração, como nós acabamos de falar, o coração adoece, ele fica ferido. E um coração ferido, um coração doente, adoecido, ele é um coração que ele tem dificuldade em tomar decisões. Ele toma decisões, às vezes, equivocadas. Ele faz escolhas insensatas, às vezes escolhas que são de suma importância para a vida. Com relação ao relacionamento, com relação à amizade, com relação situação mesmo profissional, ambiente profissional, porque nós estamos sempre convivendo com pessoas, né? Nós somos seres relacionais, então nós nos relacionamos com pessoas o tempo todo. Então, quando esse coração ele está ferido, ele está doente, ele tem dificuldade de tomar as decisões corretas, de ajudar pessoas, né? E, na verdade, ele termina se envolvendo, tomando decisões que, às vezes, vai até para a questão hoje muito que está assim, num momento que a gente tem percebido que tem acontecido muito nos relacionamentos jovens, né? Dos nossos jovens, que eu costumo dizer que os nossos jovens, eles são frágeis emocionalmente. E o que acontece? Às vezes eles se envolvem em relacionamentos que são até abusivos e não conseguem sair daqueles relacionamentos. Por quê? Porque o coração está doente, ele está adoecido. Eu não cuidei, eu não guardei. Então, a importância da gente guardar o coração e o perigo disso, né? Porque se o coração dirige, ele dá rumo às nossas vidas, se ele não está bem, se ele está doente, se ele está adoecido, quem está dirigindo a nossa vida são o quê? As mágoas, os sentimentos ruins, né? A inveja, a soberba. Porque quando o coração está doente, nós estamos pensando que somos nós que estamos dirigindo as nossas vidas. E, na verdade, não somos nós. São esses sentimentos, né, que estão conduzindo e tomando decisões por nós. Então, é perigoso não guardar o coração, não cuidar. É importante, Grazi, ouvindo Vera falar, né, o que é, né, esse coração, né? O que é o coração? Porque falar sobre o coração, talvez quem esteja nos ouvindo, lá ele não entenda assim, do que elas estão falando. Elas estão falando do órgão, elas estão falando da mente, do que elas estão falando, mas que coração é esse? Porque às vezes as pessoas imaginam o coração ou a imagem propriamente dita, né, relacionada só ao amor, né, às atitudes de amor e, enfim, de bem-querer. Mas o coração realmente é um centro, né? Ele não bombeia só o sangue. Né, como Vera tá ali, ele não é só o órgão em si, mas ele a gente conversava em outro momento e aí alguém pontuou que o coração é como alma também, né? A sede das emoções. A sede das emoções. O coração, ele representa o nível mais profundo da nossa consciência. Então, é a nossa sabedoria, é as nossas vontades. O âmago, né? Exatamente, é o nosso ser, a nossa essência. O apóstolo Pedro diz que é o nosso homem interior, é a nossa alma, é a nossa inteligência, é onde nós refletimos, onde nós tomamos decisões. Então, é o mais profundo da nossa consciência. Isso é o nosso coração. Olha como é importante a gente cuidar desse coração. Conhecer ele sobre esse aspecto, né? Conhecer ele com essa clareza e aí, a partir disso, decidir cuidar. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Como eu posso avaliar o meu coração? Olha, o coração, ele
ele é disputado, inclusive, né? Na Bíblia a gente vê o Senhor falando muitas vezes sobre essa questão do coração, que ele quer inteireza de coração. Ele quer que nós o busquemos, mas não o busquemos de qualquer jeito, mas com inteireza de coração. O primeiro grande mandamento é esse, né? Buscar o Senhor, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua consciência mais profunda, de todo o teu ser, de toda a tua essência, de toda a tua alma, amar o Senhor. E como é que a gente percebe que isso não está acontecendo? Como é que a gente avalia, como você falou, como é que a gente consegue avaliar os nossos corações, o nosso coração? Uma das formas, a própria palavra diz lá em Mateus 12:37, que pelas nossas palavras nós seremos absolvidos ou condenados, né? Então, uma das formas que a gente tem de avaliar o nosso coração é nos ouvir, nos escutar. O que nós estamos falando? O que nesse momento eu estou falando? Que às vezes nós costumamos não nos escutar. Vamos falando e não nos escutamos. Então, através da palavra, escutar a palavra. O que está saindo da nossa boca? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, é uma forma de você avaliar. Do que eu estou falando? Eu estou falando ultimamente só de dívida? Eu estou falando ultimamente só de coisas ruins? Estou falando ultimamente só de coisas negativas? Eu estou muito negativa no meu falar. Tudo alguém vem conversar alguma coisa comigo e eu já digo que não vai dar certo. Então, através daquilo que eu falo, eu posso avaliar o meu coração. Através também do olhar, né? Aonde está a minha prioridade? Então, a gente pode se avaliar. Onde é que está o meu foco agora? Porque aonde estiver o meu tesouro, aí está o meu coração. Não é isso? Outra forma é através do rosto, do semblante, né? Através do semblante. Como é que está o meu semblante? Está caído? Lembre que quando Caim desobedeceu a Deus, matou seu irmão, no primeiro encontro que ele teve com Deus, ele estava com o semblante caído. Então, o nosso semblante, ele diz muito. E a Bíblia fala também lá no livro de Provérbios 15:13, que a alegria do coração transparece no rosto. Mas o coração angustiado, ele oprime a alma, oprime o espírito. Então, essa é uma das formas que a gente tem de avaliar. Eu até conversava esses dias, lendo alguma coisa sobre isso, de algumas dicas interessantes, né? De uma escritora cristã, ela orientando para a gente escrever cartas. Escrever carta, abrir o coração e escrever cartas para o marido, cartas para os filhos, para os amigos, para aquele chefe que a gente tem vontade de dizer um monte de coisa. Aquele chefe que pode denunciar um coração. Isso. Ou aquele colega lá no trabalho, né, que está com o coração ferido, e aí, por estar com o coração ferido, é um perigo, inclusive para nós, por isso que a gente tem que cuidar do nosso, para não ser perigo para outros. E aí escreve cartas, a sugestão dela, escreve cartas. E aí depois eu fiquei pensando assim, lendo e perguntando o que ela vai fazer com essas cartas. No final ela diz, rasga depois as cartas. Vera até disse, Vera estava falando nos bastidores, né? Olha, tem essa dica e tal. E a gente estava falando no programa passado sobre casamento. Ela disse que é a escritora, né, Vera? Sim. Essa escritora diz, olha, quando estiver ali agoniada com o marido e tal, escreve a carta para ele e rasga depois. E, meu Deus, mas qual é a lógica? Qual é a lógica de eu escrever e rasgar?
milagre de eu pescar o peixe e devolver ele para o mar, né? Mas, enfim, realmente é um conselho sábio, é uma dica sábia, porque aí a gente faz uma catarse escrita, Sim, né? sim. E acaba que ali, depois que a emoção é Abre o jorrada, coração. depois que eu abro, Isso. a probabilidade da minha leveza, dessa paz me inundar, né? Da tranquilidade me inundar, já me blinda e já protege. Sim. Tanto a mim quanto aos outros. É diferente de uma barragem estourada, né? Que inunda tudo, mata muita gente. Quando Exatamente. Você não Exatamente. faz isso com tranquilidade. Eu conheço eu tenho uma amiga que ela fala assim, Grazi, pelo amor de Deus, quando tu estiver comigo, me ajuda no olhar e tudo, porque eu cometo o sincericídio, né? Aquela coisa de eu falo o que vem na telha aqui, eu falo o que vem quando eu vejo, já falei. E aí é aquilo que tu colocas, né? Que a Bíblia nos traz. A boca fala do que o coração tá cheio. Às vezes a própria impulsividade, né? Que vem do coração. Né, que a gente tem que ter. Insatisfação. Nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Né? Às vezes as pessoas costumam dizer isso. Eu falo tudo que penso porque eu sou sincera, porque eu sou autêntica. Aí eu digo bem baixinho, porque é mal educada. Por quê? Porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Né? Porque a gente lida com pessoas, com sentimentos. Né? E nós estamos acabando de aprender, né? com um grande homem, com um livro de sabedoria, como os provérbios, os livros de sabedoria de Salomão. E a gente sabe que Salomão conviveu, teve muitos relacionamentos difíceis, né? Se relacionou com muitas mulheres, que serviam deuses diferentes do Deus que ele servia, tanto que ele, né, chegou em um momento que foi muito difícil para ele administrar essa situação, tudo levado pelo coração. Outro que não controlou o coração, né, o impulso do coração, o rei Davi. Né? Um rei tão admirável, tão inteligente, né? E, de repente, olhando lá da sua janela, a mulher do Urias tomando banho, ele foi levado pelo impulso, né, do coração. Então, a gente tem que tomar cuidado com o coração, porque do coração vem todas as inclinações que a palavra de Deus diz da carne. Né? As inclinações, os ciúmes, as invejas, né? Os sentimentos de adultério, os sentimentos ruins, né? Eles estão dentro de nós, nós temos essa inclinação. É verdade, do coração brotam as fontes para a vida, né? Pra vida. Vera, pensando na pergunta anterior, né, que foi feita por Grazi, né, sobre essa avaliação, né? Foi feita, né? Aí lembrando dos sentidos, se até nós comentávamos isso, né, Grazi? Ontem lembrei de uma canção infantil. Não sei se vocês lembram, né? Mas cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala. É verdade. Pois o Salvador do Céu está olhando para você. Enfim, não é do meu tempo, eu sou um pouco mais nova do que a canção. A canção é do Ministério Infantil, como eu cresci aprendendo as canções. Eu conheço, muito legal. E a tua filha conhece, com certeza. Com certeza. Bom, então, diante disso, nós nos deparamos, então, com a dualidade do coração. Né? Um coração que é razão e vontade, né? Um coração que é razão e emoção, né? E aí, como defini-lo? Existe bondade genuína em nós, em nossos corações? Boa pergunta, né? Tudo que nós temos de bom vem de Deus. Tudo que nós temos de bom, né? O salmista Davi já diz, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, essa inclinação que nós acabamos de falar, que nós temos dentro de nós, a inclinação para o pecado, a inclinação para o desobedecer a Deus, porque, na verdade, o grande pecado mesmo é viver na independência de Deus, né? É tomar decisões sem consultá-lo. Então, é desobedecer, seguir o coração. Não quero seguir a Deus, eu vou seguir o coração. Eu até ouvi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. Eu sigo no Instagram o pastor Hernandes Dias Lopes, fui aluna dele, né, num curso, aí, foi à distância, mas fui aluna e serei uma eterna aluna, admiro demais.
E uma frase que estava no Instagram dele, assim, a frase mais perigosa. E aí aquilo me chamou a atenção. Siga o seu coração. Então, quantas vezes pessoas já não vieram se aconselhar conosco e nós dissemos exatamente isso, siga o seu coração. Sim. Nós não dissemos assim, vamos passar pelo filtro da palavra de Deus, vamos perguntar para Deus, vamos consultar a palavra de Deus, vamos entrar num período de oração, eu vou lhe ajudar, vamos orar juntos nesse período, vamos tentar alinhar essa vontade, a vontade de Deus. Não, simplesmente nós dissemos assim, eu já disse muitas vezes, siga o seu coração. Lembra o podcast passado, né, Grazi? Exatamente, lembra mesmo. E assim, essa frase, ela também me faz lembrar... Ela é perigosa. Ela é perigosa, né? Perigosa. E é muito forte isso. Eu também gosto muito do pastor. Ela é muito perigosa e ela me faz também lembrar de uma frase que a gente costuma, assim, corriqueiramente dizer, eu estou em paz, que o meu coração está em paz, Sim. né? O meu coração está em paz, Eu vou enfim. fazer isso porque eu estou em paz. Eu estou em paz. E aí às você vezes... pergunta, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Exato. É a pergunta, né? Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Consultar a Deus em todas as coisas, sobre todos os aspectos, né? Isso. Porque do coração também é que nós vomitamos, né, os maus pensamentos, né? Do coração que vem os nossos pensamentos de imoralidade. Do nosso coração é que brota toda essa sorte de coisas que desagradam a Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode se entregar, não, eu vou tomar a decisão. O que o coração disser, cuidado. É verdade. Né? Cuidado em seguir o coração. Tem muita gente vivendo aí um estreito, né? Um estreito ali de Deus porque realmente seguiu o seu coração. Mas, Vera, a gente fica nessa... Aí, assim, a gente fica também naquele pensamento, né, humano, enfim... meu coração está em paz, faz o que teu coração manda, e é o perigo, como tu já colocaste aqui, mas tem algo que às vezes eu me pergunto, e aí eu jogo essa bola para ti, que é especialista agora pra gente em falar no coração. Olha, eu tô... O que fazer quando o coração manda? Sim. O que fazer? O que fazer quando o coração manda? O coração está mandando. Meu coração está mandando. Estou sentindo paz. O que fazer quando o coração manda? Eu estou sentindo paz no coração. O coração está mandando, né? E eu estou sentindo paz. A gente tem que buscar na palavra, tem que buscar em Deus. Tem que perguntar para Deus. Na verdade, a gente tem que perguntar para Deus, para tomar qualquer decisão. Eu acho que esse é um exercício nosso, enquanto cristãos, enquanto pessoas que desejam, que temem a Deus, que têm a sua fé. É um exercício. Não é simples. É um exercício que a gente faz. Perguntar para Deus. Porque às vezes a gente pergunta, antes de Deus responder, nós já fomos na frente e tomamos a decisão, porque estamos em paz com o coração. Em paz com o coração. Né? Então, assim, é perguntar para Deus, não agir na independência de Deus. Verificar se isso está de acordo, né, com a palavra de Deus. Buscar Deus em oração, como eu falei anteriormente, e buscar na palavra de Deus. Daí, Grazi, é muito importante o conhecimento bíblico. Por isso que eu sou uma defensora, uma apaixonada pela leitura bíblica. Não uma leitura bíblica fragmentada, não uma leitura de textozinhos isolados, como nós somos acostumados. Eu lembro na minha infância que a minha avó dizia, antes de sair para a escola, cada um tira um versículo na caixinha de promessa, para Deus falar para você como é que vai ser o seu dia. Eu fui assim que a minha avó me falava. Mas a gente sabe que é um equívoco, não pode ser dessa forma. A Bíblia, a gente precisa ter uma compreensão dela de forma integral. Né? Eu sempre falo, a Bíblia, Deus não é uma invenção nossa. Sim. Ele não é uma invenção nossa, não é uma coisa da nossa cabeça. Deus, ele tem uma forma que ele quer ser servido, que ele quer ser adorado. Tem o que é certo para Deus. Então, quando você está na dúvida, eu vou fazer isso? Será que está certo? Meu coração está me mandando para... Pergunte para Deus
se isso que você quer fazer está certo, porque isso está lá na palavra de Deus, porque a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Deus revela a sua identidade, a sua natureza, e a Bíblia não é difícil de ser compreendida, muito pelo contrário. A Bíblia, ela é muito fácil, porque a Bíblia conta uma história só. Eu costumo dizer, a Bíblia conta uma história só. A Bíblia tem um personagem, um super-herói, que é Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus, né? Então, assim, conhecimento bíblico é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, da sociedade, essa sociedade do conhecimento, da informação, onde o conhecimento está em todos os lugares, são muitas mensagens, são muitos vídeos, né, que está rodando todos os dias. Então, conhecer a palavra é importante. E Vera, ouvindo você falar, nunca se falou tanto em posicionamento, né? A gente fala o tempo inteiro e a gente vê o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. Eu lido com mulheres desenvolvendo ali na marca pessoal delas. Eu sempre digo que a nossa marca pessoal maior é sermos seladas pelo Espírito Santo de Deus, termos um selo de qualidade. Então, ouvindo você falar da questão do falar, né, aguçando, vigiando os sentidos, enfim, eu reforço em mim a ideia de que, isso reforça em mim a ideia de que esse posicionamento que tanto é pregado e tanto é fomentado aí a nível mundial, né? Você precisa se posicionar, às vezes imputando para a mulher uma necessidade da mulher se posicionar, e se posicionar só com inteligência, sem sabedoria, sem se preocupar com esse coração vigiado, guardado, sem cercado. O conhecimento bíblico. Sem o conhecimento bíblico, exatamente. Né, Eu falava aqui no programa passado com as meninas que esse projeto que nós temos hoje dentro da igreja, da jornada bíblica, é assim, na verdade é um presente, um cuidado de Deus nos preparando até mesmo para a gente guardar o coração, para a gente não murmurar, para a gente entender a nossa felicidade na perspectiva do casamento. Então, assim, Deus tem falado, né? Deus tem falado. Ter condições de avaliar, né? Porque como que eu vou avaliar, passar pelo filtro da vontade de Deus se eu desconheço a Bíblia, né? Se eu não conheço essa história, né, que está sendo contada ali na Bíblia, né? De que se trata, quais são os valores, quais são os princípios. É isso. Certo. Verdade. E hoje, gente, hoje está sendo comemorado o Dia da Felicidade, né? Sim. Da felicidade. Sim. É verdade. O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz, nessa pergunta de Graça. E quando o coração me manda ser feliz. Me manda ser feliz. Tá mandando eu ser feliz, não importa como. E aí, as consequências disso tudo, nós sabemos que vem até depois. A justificativa, né, Sinara, dos abusadores de criança, quando eu vi algumas entrevistas, que quando eles são entrevistados, abusadores das crianças, eles dizem que eles fazem isso na busca da felicidade, porque eles só conseguem ser realizados sexualmente com crianças, né? Então, veja você aonde leva o coração do homem, né? Sim. A atitudes estúpidas. A queda mesmo. Lembrando, né, o que Paulo, né, escreveu, né, na sua carta, né? É o que quero, é o que não faço, e aquilo que faço, isso não quero, né? Voltando a esse entendimento. O bem que eu quero fazer, essa dualidade, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer é que faço. E ele fala dessa questão humana, né? Essa questão que nós temos de humanidade. Isso é coisa do ser humano, né? Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós tomamos a decisão de obedecê-lo. Mas nós sabemos que por conta dessa questão humana, nós não conseguimos obedecê-lo plenamente. Bom, né? Eu tenho uma pergunta agora. E o que fazer, então? Ele diz lá, né, Romanos 7, depois ele vai falar, depender do Espírito Santo, que foi o que você falou. Depender do Espírito Santo. É com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos conseguir, não é pela nossa força, não é pela nossa ajuda, não é pelos nossos olhos bonitos, não é pela nossa posição social, pelo nosso nível intelectual. Não é.
Não vamos nos iludir, não vamos deixar o coração nos enganar. Ele é Sim, enganador. sim, sim. Ele acha que porque a gente tem uma cultura, que a gente tem um título, nós já estamos, né? Nós temos condições de tomar as decisões independentes de Deus. E não é verdade. Nós temos uma questão humana que Paulo, né, a Sinara colocou aí, Paulo fala da sua angústia com relação a essa questão humana, de humanidade que nós temos, Sim. onde aponta, o que aponta isso para nós? A atenção que isso traz para nós? É que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso que nós precisamos buscar em Deus. O tema precioso, adorei, hein? Eita! Mais uma vez estou aqui, bebendo na fonte, sendo chacoalhada, enfim, tá bom esse negócio. Eu tenho uma pergunta aqui, e essa pergunta, ela vai trazer prejuízos para as clínicas de estética. Uau! Quer dizer, se você que está assistindo agora tiver uma clínica de estética, vai trazer um certo prejuízo à resposta que nós vamos obter agora. Então, que diz Provérbios 15:13? O coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração o espírito abate. Vera, como você interpreta esse texto? Fiz a brincadeira aqui porque... Jogando a bola, né? Jogando a bola. Muito embora tu veja aí, ela não está muito preocupada com isso, porque é bonita mesmo. Né? O coração está formoso. Eu acho que, olha, nós estamos aqui trabalhando essa beleza, sorrindo, né? É um excelente exercício. Na verdade, manter esse coração, né, alegre depende muito desse homem interior, né? Desse coração estar bem. A gente tem que cuidar dele. E para cuidar dele, guardar, confinar e cuidar, a gente precisa saber lidar com ele, inclusive com relação a essa questão de relacionamentos. Com quem eu me relaciono? Todos nós mulheres, jovens, nós precisamos nos relacionar com pessoas. Nós que somos cristãos sabemos disso melhor do que ninguém. Sim. Nós amamos estar em família espiritual, estarmos reunidos, café da manhã na igreja, que maravilha, né? Churrasco na igreja, almoço, como é bacana. Nós gostamos de estar sempre juntos. E isso é muito bom. Nós temos para cuidar dessa beleza, né? Que o coração termina, né? Transparece, né? Para o rosto, né? Para que transpareça, é preciso que dentro esteja também bonito, né? Que dentro esteja tudo bem. Então, para que esteja tudo bem, é preciso que a gente cuide desse coração. E, em relação a cuidar, a gente tem que pensar, bom, se o coração é a minha inteligência, se o meu coração é a minha consciência mais profunda, se meu coração é a minha essência, é o meu homem interior. Então, de que eu estou alimentando esse homem interior? De que eu estou alimentando essa essência? Quais são os livros que eu estou lendo? Então, nós temos que ser seletivos com que livro nós lemos. Eu leio tudo. Os filmes que eu estou assistindo. Que filmes eu estou assistindo? Às vezes, as mulheres casadas só assistindo novela, que é só desgraça nos casamentos, né? Essas novelas, você pega, no casamento, a mulher sempre trai, o homem sempre trai, ou seja, de que eu estou alimentando? O público vira fã da amante, ou vira porque fã, ela é boa. Porque ela é boa, Exatamente. enfim, distorcendo totalmente. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, assim, o que eu estou lendo? Quais são os livros? Eu tenho que ser seletivo com isso. Quem são os meus amigos? Para quem eu abro o meu coração? Porque tem pessoas que não cuidam do seu coração. Abre o coração para qualquer pessoa. Chega no salão de beleza E abre. achou uma pessoa, nunca viu antes aquela pessoa. É verdade. Já
muita já abre o coração e a pessoa já dá conselhos que quando ele sai dali, eu vou fazer agora desse jeito. Então ele diz assim, Deus falou comigo através daquela mulher, porque usou uma jumenta para falar comigo. Então ela, e tu faz uma Deus usa até a pedra, Deus usa até o animal, mas Deus usou, mas Deus não quer usar, não é a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, usar pedra, usar jumenta, usar animais. Deus quer usar pessoas. Porque evangelho são pessoas. Vera, Evangelho cuida de pessoas. Eu escutei uma frase da Mísia, se ela estiver nos assistindo, um beijo. E ela disse uma vez, numa reunião de Déboras, se é importante para Deus, abala o inferno. Eu entendo que o nosso coração é muito importante para Deus. Muito importante, né? para Deus. E aí, nesse aspecto, nessa conjuntura do que tu está trazendo agora de o que a gente vê, o que a gente lê, mas olha o que a gente escuta também. Hoje as músicas, elas são todas premeditadas para um coração caído, né? Um coração amargurado, traído, infiel, autocentrado, enfim, né? Autocentrado, né? Realmente a gente precisa... Música que alimenta o nosso ego. O nosso né? ego, nosso exatamente. Eu, o nosso, né? E assim, há muito tempo eu passei a selecionar letras, há muito tempo eu passei a selecionar até melodias, né? Há muito tempo eu venho fazendo esse exercício de nutrir o meu coração e o meu pensamento com coisas que realmente vão me edificar. Mas a gente vê que existem muitas pessoas que ainda estão, e muitas vezes dentro da igreja, ainda estão perdidas nessa guerra, né? Entre o que escuta, entre o que vê, aonde tecla, né? Mas realmente, como Sinara diz, é mais barato, né? Essa manutenção da beleza, né, Sinara? Sim. Sinara que conta aqui que é mais barato. Cultivar boas amizades. Olha, inclusive cultivar. você que está nos ouvindo, se você quiser cultivar boas amizades, vem para Iboa. É verdade. Cheio de mulheres maravilhosas, É verdade. amizades sadias, papo bacana. Mulheres que impulsionam outras mulheres a Sim, crescer. É isso. isso mesmo. Porque Amorosas. Isso, acolhedoras. E pautadas na E palavra. pautadas na palavra. Pronto, isso venha. aí. Venha isso com a aí. gente. Então, a Que gente fazem precisa- discípulos. Isso. E assim, não coincidentemente, mas eu acho que propositalmente para esse momento, o nosso símbolo na Iboa é o coração, né? Isso, É é o o nosso coração. coração, né? A gente precisa cuidar do nosso coração, viu? Você que está nos escutando, mulheres. Mulher que teme ao Senhor, cuida do seu coração. E às vezes, Grazi, esse cuidar do coração, das nossas emoções, viu, Sinara? Às vezes a gente precisa também de um profissional, a gente precisa de um psicólogo, a gente tem que ter atitude de enfrentamento. Nessa Sim. avaliação que nós fizermos no nosso coração, a gente tem que chegar, olha, o meu coração ele está precisando De uma ajuda. uma ajuda. Ele está precisando de um remedinho, ele está precisando de um profissional que ajude. Perfeito. Esses dias que a gente está vivendo são dias difíceis. Depois dessa pandemia, esse período foi um período que trouxe muitas consequências para nossas vidas, para nossas emoções, que nós ainda nem sabemos o tamanho da gravidade É verdade. que esse período pandêmico causou nas nossas vidas. Então, nós estamos vivendo após esse período, vamos dizer assim, após, né? Alguns até se atrevem a dizer nós ainda estamos, né, no período pandêmico ainda saindo. Então, nós temos que ficar alertas. Cuidar dos nossos corações, às vezes, inclui a gente procurar um profissional cristão, um psicólogo, uma ajuda, uma terapia, né? Então, a gente precisa um psicanalista. Nós temos irmãos nossos cristãos psicanalistas excelentes. Então, cuidar. O importante é cuidar do coração, né? Ter boas amizades. É muito legal. Nesses dias de tanto ativismo, a gente precisa... Faz parte de cuidar do coração a gente separar um tempinho para tomar um café com as amigas. É verdade. Tomar um café, um bom papo, né? Um bom papo, um diálogo, sorrir.
Eu amo, ó, quando eu estou com a Grazi, vocês já viram, né? Fico sorrindo o tempo todo, amo. Ai, meu Deus. É aqui responsabilidade. Então, assim, Ai. isso faz parte, viu, Grazi, de cuidar do coração, de investir, né? Às vezes está preocupada só com a estética, o botox está caro, né? É verdade. Eu Dá havia umas falado boas ali que eu estava no risadas. vídeo vendo ali que eu estou precisando de um bioestimulador. Mas eu acho que o maior bioestimulador mesmo do colágeno é sorrir. Né? Sim, Sorrir. sim. E assim, praticar realmente a gratidão, né? A cultura Sim. dessa gratidão. Deus se agrada quando nós agradecemos de coração. De coração. Né? Quando nós o servimos de coração. E a disputa que a Sinara falou, retomando o que ela havia perguntado, há uma disputa, viu, Sinara, muito grande por esse coração. Né? Uma disputa grande. E Deus também, nós adoramos a Deus com nossos corações. Nós servimos a Deus, Ele só quer se for de coração e de forma integral, com inteireza de coração. Sim. Né? Sobre esse ponto, Deus é egoísta. Ele não aceita 99%. Ele só aceita 100%. Por isso que o grande mandamento, o primeiro grande mandamento é qual? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Nós acrescentaríamos aqui de todas as tuas forças, de toda a tua essência. É verdade. Nosso tempo está quase no final, no limite. Mas eu não vou encerrar sem antes pedir para Vera. Me fala da importância do coração para Deus. Deus é o que a gente está falando o tempo todo, a gente sempre volta, né, para esse ponto, porque Deus é a nossa paixão, é o nosso maior amor. Deus, nós fomos criados por Ele. Eu costumo falar que só preenche esse coração Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso que as pessoas que não conhecem a Deus, elas são precipitadas. Né? O coração é bastante precipitado, porque a Bíblia também fala que ele é enganador, né? O coração, ele nos engana. Porque falta, né, Deus lá no coração. Só Deus. Tem um vazio que só Deus preenche. Ele que fez. Quando você compra uma televisão e aí ela dá um problema na sua casa, o que você vai fazer? Onde é que você vai buscar a solução para a televisão? No manual. Cadê o manual do fabricante? Não, mas é um manual chinês, não vê, tá em inglês, eu não consigo ler. Aí você tem um problema, porque para você consertar a sua TV, você precisaria desse manual. Então, quem nos fez foi Deus. Ele tem esse manual. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual. Né? Nós somos únicos. Deus nos criou para adorá-lo, para servi-lo, para fazer Deus rir. Né? O livro Deus como aquele livro de capa verde, A Vida como Propósito, né? Sim, Vida com propósito. Uma vida com propósito. Uma Vida com Propósito, que é um livro, né? Já li muitas vezes. Ele fala isso. Para que Deus nos criou? Para fazer Deus rir. Né? Então, nós somos criados para servir a Deus, para adorar a Deus. Então, o coração é muito importante para Deus. Nós precisamos cuidar dos nossos corações, entendendo que o nosso coração é quem dirige, é quem dá rumo às nossas vidas. Nós temos que tratar desse coração. Porque se ele está ferido, se ele está doente, se ele está magoado, de repente, quem está direcionando as nossas vidas é a mágoa, é o rancor, né? É todo esse lixo, né, que está ali dentro, que causa, inclusive, a enfermidade física. Né? Então, é isso que está dirigindo as nossas vidas, tomando as decisões por nós. Por nós. Né? Grazi Vera fez lembrar de tudo que nós temos falado durante esses dias. Temos falado sobre contentamento lá, o contrário da murmuração. Exatamente. Temos falado de busca de entendimento de felicidade, que não é um Sim. ato egoísta. Temos falado que para alcançarmos essa felicidade, nós precisamos ter um coração em Deus. E o cuidado de Deus, né? É um cuidado. Eu vejo Deus cuidando realmente das mulheres da nossa igreja, estendendo isso através desse canal de comunicação.
né? Ele não é um canal nosso propriamente dito, mas ele é uma estratégia que Deus tem usado para nos ensinar, para nos exortar, para nos confrontar. Desde o primeiro episódio eu tenho sido extremamente confrontada e aprendendo, né, com essas mulheres maravilhosas, porque aqui no programa nós não definimos o tema, nós dizemos o que Deus tem tocado no teu coração que você quer falar para as mulheres. E eu encerro o nosso programa de hoje agradecendo a Vera, pedindo a Deus que continue te inspirando a falar sobre o coração com toda a propriedade e autoridade que Deus já tem te dado, né? E dizendo para você, não existe nada melhor para a nossa beleza física. É o que nós aprendemos aqui hoje, né? Sim. Que um coração contente, bem cuidado, blindado e regado pelo Espírito Santo de Deus. Verdade. Até a próxima.